Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Eu quero ler do versículo 12 até o 18 apenas, que diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, ele enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias, ele recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. Mostrou a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías foi até o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Então Ezequias respondeu: de uma terra distante. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Então Ezequias disse: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meu Deus, eu quero falar nessa manhã a nós mantermos a porta fechada. Mantenha a porta fechada. Em uma era das redes sociais que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Muitas pessoas, eu percebo que elas passam do ponto. Elas expõem coisas que não deveriam expor. Elas, em troca de um like, elas acabam expondo coisas que não deveriam estar expondo. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas sem nenhuma aliança com Deus, sem nenhum temor de Deus, muitas vezes têm acesso a coisas da nossa vida que não deveria ter. Aquilo que é importante não é para ser exposto. Aquilo que Deus constrói no quarto secreto é para o crescimento nosso. O próprio Deus, ele vai mostrar. Não é nós que queremos mostrar, mas é o próprio Deus que vai nos levar no momento certo a mostrar aquilo que ele está fazendo em nós. Deixa eu dizer algo. Ezequias, ele foi um rei bem-sucedido. Ezequias, ele foi um rei, para você ter uma ideia, ele foi responsável para fazer a reforma religiosa no templo. Ele reabriu a casa de oração que estava fechada. Ele reabriu. Ezequias foi um rei poderoso e bem-sucedido. Mas todo esse sucesso levou o rei a um lugar de descuido. Levou o rei a um lugar onde o ambiente que ele entrou se tornou um ambiente perigoso, propício para a queda. Sabe, irmãos, muitas pessoas buscavam a Deus de forma sincera. Muitas pessoas oraram para Deus para receber aquilo que tanto elas queriam. Buscaram viver em santidade. Mas depois que elas receberam aquilo que elas buscaram, depois que a provisão veio, muitas delas, depois de receber uma bênção, uma conquista, elas se afastaram de Deus. Elas deixaram o Senhor para um segundo plano. O Deus que outrora era primeiro na sua vida, agora ele se torna secundário.
ele não é mais a prioridade. Elas valorizam mais o seu eu do que a vontade de Deus na sua vida. Antes não era assim. Antes essas mesmas pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Uma única vida ela entregou para Cristo reinar sobre elas. Mas chegou um determinado momento que elas receberam uma bênção, uma provisão, ou algo aconteceu, que essas pessoas se afastaram de Deus. O sucesso, ele é perigoso por isso. A provisão, a bênção, aquilo que nós buscamos, se nós não tivermos um coração firmado em Deus, isso pode nos corromper. Com o rei Ezequias não foi diferente. Deixa eu dizer algo. O capítulo 1 que nós lemos fala que eles enviaram cartas e presentes. Enviaram cartas e presentes para Ezequias. Tome cuidado, irmãos, com os presentes. Tome cuidado com os bajuladores. Tome cuidado com quem dá um tapinha nas suas costas, mas que na verdade não compactua com a mesma fé que a sua. Que na verdade elas não têm o entendimento espiritual que você tem. Tome cuidado. Ezequias, ele ficou doente, e essa doença o levaria à morte. Isaías, o profeta Isaías, ele foi até Ezequias e trouxe esse aviso da parte de Deus. Ezequias então virou para a parede, você deve conhecer a história. Ele chorou, ele clamou, ele se arrependeu diante de Deus. E antes mesmo que o profeta saísse da porta do palácio, Deus falou com o profeta, diz: volta lá, porque eu ouvi o clamor de Ezequias, eu ouvi a oração dele. E diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Deus está dizendo: eu vou dar a oportunidade dele fazer diferente. Eu vou dar a oportunidade dele viver agora de forma diferente. Eu vou dar a oportunidade de Ezequias dar a honra devida a mim, de tudo aquilo que eu concedi para ele. Mas quando esses homens chegam aqui, a tristeza é que Ezequias, depois que Deus acrescentou mais esses anos, foi que, de novo, ele deixou com que o seu coração se envaidecesse. Ele se distraiu, e a distração o levou para esse ambiente de juízo de Deus. O presente de Merodach Baladã veio com a intenção de fazer uma aliança política com Ezequias. Quando ele recebe essa visita, ele recebe na sua casa. Ele fica tão feliz que ele abre então todos os cômodos da sua casa para os mensageiros de Merodach Baladã. Não ficou nada escondido. Ele mostrou a sua prata, ele mostrou todo o seu palácio, ele mostrou todos os seus tesouros. Não ficou nada em oculto. Quando o profeta ouve isso, o profeta então traz uma mensagem de juízo. O profeta traz uma sentença sobre ele. Ele expôs tudo aquilo que estava no oculto, escondido na sua casa, por causa de uma aliança que Deus não estava nela. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe, irmãos, um conselho que eu tenho que te dar hoje, nessa manhã, é exatamente esse: cuidado com quem você tem aberto o seu coração. Muito cuidado com quem tem tido acesso à sua intimidade. Não abra a porta dos seus tesouros, dos tesouros do seu coração, da sua intimidade, para quem não tem uma aliança com Deus, para pessoas que não compactuam da mesma fé que você, para pessoas até que não têm algo de Deus para te dar e para te orientar. Irmãos, muitas pessoas, todo mundo sabe da fraqueza dela. Tem muitos crentes que todo mundo sabe das lutas delas. As pessoas, vizinhos, sabe, as pessoas do trabalho, os amigos desse mundo sabem dos problemas na sua casa. Cuidado com quem você tem aberto e falado das suas fraquezas, das suas lutas. Lembra daquela mulher sunamita, quando o filho está morto na sua casa?
ela vai até o profeta Eliseu. Ela não falou para o seu marido, ela não falou para os seus servos, ela não falou para a vizinhança, ela colocou o menino no quarto que ela havia construído para Eliseu. E ela sai ao encontro do profeta. Ela não fala para ninguém. E quando o servo do profeta vem ao encontro dela, a resposta dela é: vai tudo bem, eu preciso falar com o meu Senhor. Ela foi no lugar certo, ela foi na pessoa certa. O grande erro de muitos cristãos é que eles estão indo em pessoas erradas que não têm nada de Deus para orientar e para te instruir. Feche essa porta hoje na sua vida. Vá para o lugar certo, clame no lugar certo. Tem milagres, irmãos, que vão acontecer na minha e na sua vida quando as portas estiverem completamente fechadas. Lembra daquela mulher da vasilha, de um pouquinho de azeite, e ela pega as vasilhas emprestadas? Qual é a orientação do profeta? Entra na sua casa, entra no seu quarto, fecha a porta entre ti e seus filhos, deita o azeite. Enquanto estava tendo vasilhas, o azeite está sendo derramado, o milagre estava acontecendo. O milagre só parou de acontecer quando acabou as vasilhas. Mas ela conseguiu pagar sua dívida e viver do resto. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Feche a porta hoje. Não abra o seu coração para qualquer um. Vai ao lugar certo. Vai à pessoa certa. Busque uma direção clara de Deus. Vai a um líder, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus que vai te ajudar. E você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer na sua vida de forma extraordinária. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.